alunos e alunas! Meu nome é Priscila Nogueira Paulino, sou doutora em Engenharia Química pelo Programa de Engenharia Química da COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também sou professora de Matemática pela Universidade Cruzeiro do Sul. Serei a tutora de vocês na disciplina de Didática do Ensino Superior Aplicada. O objetivo dessa aula é que vamos falar um pouco sobre os principais conceitos e o que engloba a didática e levar conhecimentos teóricos e práticos para o docente do ensino superior, para ele ter embasamento nas suas decisões cotidianas na hora de lecionar. Vamos lá? Para isso, precisamos falar um pouco da evolução da educação na história. A construção do sistema escolar foi um trabalho que se fez com grandes sacrifícios. Cada povo, cada século, cada pensador pedagogo contribuiu com atos e teses para a melhoria do que se conhecia. É importante observar que nos dias atuais ficam cada vez mais difíceis modelos pedagógicos individuais. Importante saber também que a escola nova influenciou os destinos da educação ocidental e está ainda por ser estudada, aplicada e, em algumas situações, criticada e modificada. O professor tem que entender que exerce um papel histórico, conhecer, aplicar, afirmar e rejeitar, propor e escrever são ações de vital importância para a ciência chamada educação. Congressos disseminaram e discutiram pesquisas e projetos, conferências internacionais possibilitaram troca de informações. Alguns trabalhos e modelos são amplamente conhecidos e têm origem na Itália, na Alemanha, Estados Unidos, França, Argentina, Brasil, Rússia, dentre outros. Com o desenvolvimento populacional e a Revolução Industrial, houve a necessidade de se expandir cada vez mais os conhecimentos e qualificar as pessoas para determinadas profissões. A educação, então, se mostrou o quão valiosa é para a sociedade e, a partir de então, sua evolução vem passando por diversas modificações e alinhamentos. Falando um pouco agora da parte de educação, escola e professores, antes de estudar os aspectos didáticos propriamente ditos, é muito importante refletir um pouco sobre o sentido da atividade docente. E para ter consciência do sentido da sua atividade, o professor precisa se perguntar: para que ensino? Para que serve o que estou fazendo? Isso significa que os aspectos didáticos devem ser subordinados à definição de propósitos educativos válidos para orientar o trabalho. Segundo Nidekolf, os objetivos de nos propormos alcançar junto às crianças são um elemento fundamental em nosso trabalho letivo e quando realmente nos propormos a sermos educadores. De acordo com Mia Laret, a formação pedagógica dos futuros professores se sustenta em 4 pilares principais. Uma reflexão de ordem histórico-filosófica sociológica a respeito da instituição escolar, seu papel na sociedade e as finalidades atuais da educação, um conjunto de conhecimentos científicos acerca da estrutura e do funcionamento psicológico dos alunos, seja como indivíduos, seja como pequenos grupos, a iniciação na prática de diferentes métodos, a técnica pedagógica que permite estabelecer a comunicação educativa e eficaz e estudo psicológico e pedagógico da didática das disciplinas escolares. Esses 4 pilares necessários à formação pedagógica de todo docente estão intimamente relacionados. Embora a didática geral se preocupe primordialmente em como ensinar, julgamos importante, antes de estudá-los, refletir sobre o seu fundamento, sobre as razões do seu emprego e sobre os fatores, que intervêm na sua aplicação. Mas o que é educação, então? Para pensar nisso, devemos entender que cada país, cada sociedade tem uma realidade e valores diferentes e, por isso, tem uma concepção diferente da educação. A ideia de educação de cada povo depende, portanto, da sua realidade concreta e de seus valores. Se partirmos de valores diferentes, os objetivos da educação também serão diferentes. Segundo Demerval, à face da realidade concreta do homem brasileiro, temos os seguintes objetivos gerais e prioritários para a nossa educação: educação para a subsistência, educação para a libertação, educação para a comunicação e educação para a transformação. Convém lembrar também
que além dos lugares onde a educação se processa de forma sistêmica, que são as escolas, existem lugares onde ela se processa de forma assistêmica. Entre esses lugares, podemos citar a família, a igreja, os sindicatos, as empresas, os meios de comunicação de massa. A família, por exemplo, é o primeiro elemento social que influi na educação. A escola só conseguirá preencher essa função quando houver o entrosamento dos pais com a escola e com a comunidade. Assim, a escola deve ser um ambiente em que os pais e professores promovam conjuntamente a educação. Precisamos agora pensar sobre o ensinar e o aprender. Mas o que é ensinar? Segundo o conceito etimológico, ensinar é colocar dentro, gravar no espírito. De acordo com esse conceito, ensinar é gravar ideias na cabeça do aluno. Nesse caso, o método de ensino é o de marcar e tomar a lição. Do conceito etimológico surgiu o conceito tradicional de ensino, que é ensinar a transmitir conhecimento. Esse tipo de ensino, no entanto, por se mostrar cada vez mais ineficaz, passou a receber uma série de críticas. Essas críticas, formuladas a partir do final do século passado, foram aos poucos dando origem a uma nova teoria da educação. Toma corpo, assim, um novo conceito de ensino e de educação que passou a se denominar escola nova. Com a escola nova, o eixo da questão pedagógica passa do intelecto, que é o ensino tradicional, para o sentimento, do aspecto lógico para o psicológico, do conteúdo cognitivo para os métodos ou processos pedagógicos, do professor para o aluno, do esforço para o interesse, da disciplina para a espontaneidade, do diretivismo para o não diretivismo, a quantidade para a qualidade. Então, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica, passou-se para uma pedagogia de inspiração experimental, baseada principalmente nas contribuições da biologia e da psicologia. Em suma, trata-se de uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas aprender a aprender. O ensino visa a aprendizagem. Mas o que é aprendizagem? A aprendizagem é um fenômeno, um processo bastante complexo. Hoje, existem muitas teorias sobre a aprendizagem. Elas são estudadas para a psicologia educacional. Podemos descrever a aprendizagem como sendo um processo de aquisição e assimilação mais ou menos consciente de novos padrões e novas formas de perceber, ser, pensar e agir. Temos alguns tipos de aprendizagem, como aprendizagem motora ou motriz, aprendizagem cognitiva e aprendizagem afetiva ou emocional. Há uma relação intrínseca entre o ensino e a aprendizagem. Não há ensino se não há aprendizagem. É necessário conhecer o fenômeno sobre o qual o ensino atua, que é a aprendizagem. Vamos falar agora da pedagogia e da didática. Atualmente, o pedagogo é o especialista em assuntos educacionais e a pedagogia o conjunto de conhecimentos sistemáticos relativos ao fenômeno educativo. Temos diversas definições de pedagogia, como a pedagogia é a ciência e a arte de educar. A pedagogia é a arte de educar. A pedagogia é a reflexão metódica sobre a educação para esclarecer e orientar a prática educativa. Mas o conceito moderno de pedagogia é o seguinte: pedagogia é a filosofia, a ciência e a técnica da educação. Esse conceito é completo porque abrange todos os aspectos fundamentais da pedagogia, sendo que ela possui alguns aspectos como aspecto filosófico, científico e técnico. A didática, portanto, estuda a técnica de ensino em todos os seus aspectos práticos e operacionais, podendo ser dividida como a técnica de estimular, dirigir, encaminhar no decurso da aprendizagem a formação do homem. Temos a didática geral, que estuda os princípios, as normas, as técnicas que devem regular qualquer tipo de ensino para qualquer tipo de aluno. A didática geral nos dá uma visão geral da atividade docente. Já a didática especial estuda aspectos científicos de uma determinada disciplina ou faixa de escolaridade. Ela analisa os problemas e as dificuldades que o ensino de cada disciplina apresenta e organiza os meios e sugestões para resolvê-las. Assim, temos as didáticas especiais das línguas, francês, inglês, as didáticas especiais das ciências, matemática e assim por diante.
Em relação ao docente, todos os princípios, as normas e as técnicas de ensino são postos em prática por eles através das atividades de planejamento, orientação e controle do processo de ensino-aprendizagem. Essas atividades constituem as fases ou etapas do ciclo docente, que não são somente o planejamento, a orientação e o controle, mas tudo aquilo que o professor precisa fazer em sala de aula. Falando um pouco agora sobre o currículo e seu planejamento. Aplicada à educação, o termo currículo apresenta uma variação no decorrer do tempo. Essa variação depende da concepção da educação e da escola, e também das necessidades de determinada sociedade num dado momento histórico. Tradicionalmente, currículo já significou uma relação de matérias ou disciplinas com um corpo de conhecimento organizado sequencialmente em termos lógicos. Mas então, o que é currículo atualmente, né? Segundo Sperber, currículo é tudo que acontece na vida de uma criança, na vida de seus pais e professores. Tudo que cerca o aluno em todas as horas do dia constitui matéria para o currículo. O currículo pode ser determinado a partir de 3 dimensões fundamentais: dimensão filosófica, dimensão socioantropológica e dimensão psicológica. No planejamento do currículo, devemos levar em conta a realidade de cada escola e as sugestões apresentadas pelo Conselho Estadual de Educação. Essas orientações baseiam-se nas diretrizes que emanam do Conselho Federal de Educação. Essas diretrizes, por sua vez, refletem a política educacional expressa na Constituição Federal. A escola poderá ainda assumir a iniciativa da proposição de outras matérias e incluí-las em seu currículo, se aprovadas, claro, pelo Conselho de Educação competente. Ultimamente, uma série de autores e diferentes áreas de conhecimento vem trabalhando pela melhoria da educação. No que diz respeito ao currículo, algumas propostas são racionalista acadêmica, cognitivista e construtivista, especialista consumatória, construtivista social e tecnóloga. Em se tratando do comportamento durante o processo de ensino e aprendizagem do aluno, a agitação dos alunos em classe é uma realidade. Orientar a movimentação é uma arte a ser desenvolvida pelo docente. Mas para que tal aconteça, é necessário que se conheçam e se detenha, as causas prováveis da indisciplina em aula. O próprio docente pode originar, na sua falta de vocação e aptidão, de enfrentar e aceitar as tarefas específicas do magistério, essa situação. Um docente com problemas fatalmente provocará indisciplina pela falta de domínio de si mesmo. Dessa forma, para que se resolva ou contorne a situação, é necessário anteriormente conhecer-se e dominar-se. A construção escolar, a localização em ruas e avenidas com trânsito intenso ou a arquitetura do prédio com instalações adaptadas, sem condições pedagógicas, certamente também são fatores propícios para a agitação dentro de sala de aula do aluno. O currículo escolar, a natureza dos conteúdos selecionados e a forma de organização das atividades de uma escola podem ser fatores decisivos para a indisciplina. O pessoal da escola, a maioria dos estabelecimentos, especialmente as redes públicas de ensino, tem suas equipes de trabalho defasadas, sobrecarregadas e assim incentivam essa inquietude também dos alunos. Questões sociais como agitação, greves, mudanças de estrutura econômica, desestruturação familiar, comunidades permissivas ou opressoras, todos esses elementos, isoladamente ou em conjunto, promovem fatalmente a indisciplina. Também é interessante analisar com mais cuidado as responsabilidades específicas dos professores, com o intuito de prevenir possíveis problemas. O autoconhecimento, a preparação específica e a didática, além da sensibilidade às questões emocionais, são fatores muito importantes. Em se tratando das teorias educacionais, para Hebert, o processo de ensino deveria cuidar da moralidade. Esse seria o objetivo do ensino. A moralidade era, para ele, liberdade, perfeição, boa vontade, direito e retribuição. Ela poderia vingar se o ensino fizesse do homem um ser autodeterminado.
Em suas palavras, um homem bom comanda a si próprio. Herbert não admitia qualquer distinção entre instrução e educação. Sua consciência, mais teríamos uma criança e posteriormente um homem com boa conduta agindo dessa forma. Assim, fazendo da ética humanista a autodeterminação para ser bom, a finalidade da educação e da psicologia e o meio, que são massas de pensamentos, ideias e conceitos que dirigem o interesse, Herbert fixou seus procedimentos didáticos em 5 passos: preparação, apresentação, associação, generalização e aplicação. A teoria educacional de Dewey, por exemplo, ao contrário de Herbert, não colocava um tipo fixo de homem a ser alcançado. A sociedade do trabalho, como uma sociedade dinâmica, deveria estar se transformando continuamente e, nesse sentido, Dewey viu a educação como um processo de reconstrução da experiência, dando-lhe um valor mais socializado por meio do aumento da capacidade individual. Assim, Dewey não poderia divergir daqueles que viam o seu método de ensino, que é o método de ensino ativo, como estando em comunhão com a ideia de que o homem é naturalmente ativo e transformador. Em termos escolares, alguém que deveria se tornar integrado socialmente na medida em que continuasse a ser ativo, e aí viraria um adulto que continuaria a ser ativo na medida em que, conforme ele fosse construindo, ele se tornaria uma pessoa industriosa, trabalhadora e, portanto, um profissional. O comportamento imediato na teoria educacional de Dewey é o mesmo da sua teoria moral e social. Elas clamam por uma dedicação à luta, em termos práticos, pela ampliação da democracia, por meios de métodos da inteligência, ou seja, métodos de investigação científica, que vençam o princípio da autoridade para resolver problemas humanos. Já Hooke estava certo na avaliação da teoria educacional de Dewey, e seu acerto significa um momento propício para apontar o erro de muitos críticos, em particular no Brasil, que procuravam ver em Dewey alguém que seria levado a culto e a técnica prática cega. E a fala de Hooke é adequada. A teoria educacional de Dewey era política, em favor da ampliação e da democracia. Paulo Freire, como Dewey, via a educação imbricada na política. Ao mesmo tempo, em termos de didática, aceitou que Dewey, os pressupostos dele de que seria o ensino ativo. Os passos didáticos de uma teoria educacional inspirada na prática, de Paulo Freire, só podem ser entendidos na sua concorrência com o que ele qualificou de educação bancária. Para Paulo Freire, a educação bancária era um adestramento do corpo. A ideia de que, sendo homem, corpo é objeto manipulável, uma caixa onde a gente deposita saberes. Como os saberes nunca devem ser depositados, o que se deposita, na verdade, são coisas, dogmas. E em seus primeiros escritos, Paulo Freire viu o homem como possuindo uma vocação para sujeito da história e não para objeto. Mas, nas condições do terceiro mundo, essa vocação não estaria se explicitando, dando que as populações mais pobres teriam sido vítimas de uma mentalidade paternalista e autoritária, herança do colonialismo, do neocolonialismo e do escravismo. Fazia-se necessário, segundo Freire, romper com isso, libertar o homem, o homem popular, de uma tradicional mutismo, Não devemos ser mudos, teremos voz. A conscientização do homem de cada país do terceiro mundo, frente aos seus problemas nacionais, e sempre engajar esse homem a uma luta política. Bem, falando agora das considerações finais, de todo o contexto exposto, percebe-se que é necessário uma reflexão constante do assunto para que a educação e a didática continuem evoluindo e se aperfeiçoando. Para tanto, é imprescindível que governos, escolas, professores e sociedade tenham consciência do tamanho do desafio que têm em mãos. O planejamento, a metodologia, o diálogo são essenciais para o sucesso da educação. Para o professor, cabe buscar as ferramentas adequadas para atrair a atenção do aluno, despertando nele a vontade de aprender e continuar.
De acordo com Almeida, os equipamentos audiovisuais auxiliam nesse caso, no entanto, não são suficientes, ainda mais no mundo de hoje. O professor precisa aceitar questionamentos e torná-los um meio de ensino e aprendizado, precisa inserir seus conhecimentos específicos no cotidiano do aluno para que ele possa fazer a transposição de saberes. Portanto, a didática do ensino superior traz práticas e desafios, onde se faz necessário o desenvolvimento de ambientes de ensino e aprendizagem com condições para o desenvolvimento da autonomia do sujeito, levando-o a aprender de forma crítica e reflexiva. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Bons estudos, até a próxima. No material pedagógico de vocês tem todas essas informações e muito mais. Não deixem de ler e pesquisar ainda mais. Espero que tenham gostado da aula. Bons estudos e até logo.